Eu quero começar esse vídeo aqui mostrando uma cena de um médium, de uma figura importante no movimento espírita brasileiro, o Divaldo Franco, falando sobre os golpistas bolsonaristas em 8 de janeiro, que agora estão presos, muitos deles, né? Vamos ouvir isso aqui e depois eu quero pensar algumas coisas com você sobre esse assunto, porque ontem isso rendeu. Assistam. A desfaçatez com que nós encaramos as coisas feitas pelos poderosos e silenciamos. Vou repetir uma frase de Martin Luther King Jr. O que me incomoda, o que me preocupa, não é a maldade dos maus, é o silêncio dos bons. Estamos vendo aí leis absurdas, prisões estúpidas, sem julgamento. Como é que pegam pessoas da rua, botam no ônibus e levam para a cadeia? Ah, mas são terroristas. Mas ninguém estava com revólver, nem faca, nem canivete, nem gilete, nem cortador de unha. Não tinha nada. 1.000 e tantas pessoas, crianças de colo, idosos de 80 anos. E não sensibilizou. Um silêncio geral. A imprensa nem toca no assunto, porque desagradava os seus patrocinadores. Então isso é que deve preocupar, é nós connivirmos. Por quê? Para não nos incomodarmos. Eu estou bem, mas eu estou bem por enquanto. O velho ditado que minha mãe dizia, quando tu veja as barbas de alguém ardendo, cuida porque vai chegar a tua hora. Então põe as barbas de molho. Nesse tempo quase não havia barbas, mas... Como vocês viram aqui, você tem uma figura importante do movimento espírita brasileiro, o Divaldo Franco, autor de muitos livros, bastante reconhecido, bastante respeitado, inclusive, na comunidade espírita brasileira. E ele, basicamente, passou pano para terrorista nesse vídeo aqui, né? Ele é alguém dizendo ali que estão presas, sabe? E que não fizeram nada demais. Elas, basicamente, invadiram a sede dos três poderes, milhões de reais de prejuízo, destruíram patrimônio histórico e cultural brasileiro, tentaram um golpe de Estado, porque essa era a intenção, né? A intenção era invadir esses poderes para poder incitar uma revolução maior no Brasil, de modo a derrubar o governo eleito do Lula e poder retornar ao poder o Bolsonaro. Foi o que fizeram, é isso, não tem, sabe, como dourar a pílula aqui, dizer que não foi isso. E aí eles têm um médium basicamente defendendo essa postura. Uma insurreição, uma tentativa de golpe de Estado mal fracassada, e ele diz que não fizeram nada demais. Ontem eu retuitei esse vídeo e teve muito comentário em torno disso, então eu quero analisar algumas questões com vocês, mas antes disso já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal ativando o sininho, isso é muito importante, porque ajuda aqui no engajamento, ajuda aqui a YouTube compreender que o canal é importante, então faça isso, e também quem puder e quiser, se torne membro do canal, que também dá uma força muito grande para o canal continuar operando aqui. Ontem eu ia gravar vídeo, mas estava doente, estava sem voz, hoje não estou me recuperando, mas vamos falar um pouquinho sobre o caso do Divaldo Franco, o espiritismo e o bolsonarismo, os elos que existem entre esses grupos e como isso é complicadíssimo. Ó, para ser bem sincero, começando aqui esse vídeo, eu sei muito pouco sobre espiritismo, não é uma doutrina, não é uma religião que, sabe, me empolgava muito, que eu pesquisava, nunca li muito sobre isso. O meu foco sempre foi mais o catolicismo, porque é o mundo no qual cresci, nasci num lar católico, fui batizado, fiz primeira comunhão, crismei e depois me torno ateu. Então, assim, passei boa parte da minha vida na juventude, adolescência, no meio católico, então não tinha muito contato com outras vertentes religiosas, pesquisei outras religiões que me interessavam e nunca me aprofundei muito no espiritismo. Só comecei a compreender melhor nos últimos tempos porque a minha companheira, a Carol, ela vem de um lar espírita também, então ela me contou muitas coisas que ela vivenciou, que ela ouviu, que ela leu, então assim, hoje eu tenho uma noção um pouquinho melhor do que eu tinha anteriormente, embora não seja muito aprofundado. Mas o que eu sei é que o Divaldo é muito respeitado, como eu disse, é uma figura que ela mencionou para mim em circunstâncias, eu já vi vídeos dele anteriores e já sei também da postura de muitos bolsonaristas do sul do Brasil que são espíritas. E aí entra a enorme contradição, na verdade, entre essa doutrina, né, ou entre essas ideias com relação à política. E aí também há uma divisão no Brasil, que a gente compreende também, uma divisão muito grande entre os espíritas que são mais adeptos do Chico Xavier e os do Divaldo. Os do Chico Xavier tenderiam mais à esquerda do que os do Divaldo. Mas o fato é que você tem uma fala muito problemática dessa figura. É uma fala que, basicamente, como eu falei, passa pano para terrorista. É uma fala complicada porque ela dá a entender que tentar um golpe de Estado, uma insurreição, não é um crime gravíssimo. Um crime contra a ordem democrática, um crime contra a República Brasileira, um crime contra as instituições. E essas pessoas estão pagando agora por crimes que cometeram. Mesmo não tendo havido vítimas, sabe, fatais, pessoas que morreram, ali foi um crime e elas têm que pagar por isso. Inclusive quem incitou também, os responsáveis, os mandantes por isso, quem financiou, também tem que pagar.
questão é essa. Houve uma tentativa de golpe de Estado, um ato terrorista, e as pessoas têm que pagar. E aqui, independe se você concorda ou não com o Bolsonaro, se você, votou no Bolsonaro ou não, você tem que compreender que um crime foi cometido. E se você é um defensor da lei e ordem, se você é um defensor, entre aspas, do cidadão de bem, você no mínimo deveria estar horrorizado com o que aconteceu no Rio de Janeiro e estar concordando e aplaudindo a prisão de criminosos. É o mínimo que você deveria fazer. Quem me ouve frequentemente aqui criticando líderes religiosos ou figuras religiosas, deve pensar que eu odeio religião, deve achar que eu sou um inimigo da religião. E não é isso. Eu entendo que a religião tem um papel fundamental na composição de valores morais de muita gente, na ajuda da compreensão de mundo também. Muita gente filtra a realidade, né, o sentido da vida através das religiões. Então é muito importante para dar esse senso de pertencimento, de coletividade, de propósito, inclusive. Eu acho que para muitas pessoas a religião é fundamental. A questão não é exatamente a religião em si, né, mas o modo como esses dogmas são usados para discriminar grupos, para prejudicar outros grupos, para perseguir minorias, para perseguir opositores. E isso foi feito sistematicamente ao longo da história humana. A gente sabe de vários momentos nos quais religiosos usaram da fé das pessoas para cometer crimes, atrocidades, violência, brutalidade, massacres. A gente sabe disso, quem lê a história sabe disso, né? A história do Ocidente, basicamente isso, são religiosos perseguindo outros grupos, minorias, mulheres, sabe? Hereges, entre aspas, pessoas de outras religiões e muitas vezes sendo coniventes com governos autoritários também. Basta pensar, por exemplo, na história do Papa Pio XII, que foi conivente com o nazismo e com o fascismo, isso é documentado, é histórico, ou outros momentos nos quais os papas ou os religiosos são coniventes com crimes internos na Igreja Católica, por exemplo. Então, há muitos momentos nos quais a gente sabe que as religiões foram usadas e instrumentalizadas para cometer crimes ou para justificar crimes. Daí eu fiz a comparação ontem em relação ao Islã. Então, assim, você tem um movimento global de terroristas de vertente islâmica, né, se dizem fiéis do islamismo, e essas pessoas cometem crimes, atos terroristas, e há um repúdio em grande parte da comunidade islâmica, porque não concorda com isso, mas também há grupos ou líderes religiosos que aplaudem isso e acham que eles estão empreendendo uma jihad, uma luta, uma guerra sagrada contra os infiéis. E aí não é o Islã que faz isso, são líderes religiosos, são segmentos que adotam uma visão extremada da religião que justificariam também esses atos. O catolicismo e o cristianismo fizeram muito isso ao longo da história, inclusive também vertentes protestantes de perseguição de inimigos. As cruzadas foi isso. As cruzadas foi uma guerra política contra o Oriente Médio, mas revestida de um verniz religioso. E aí usaram, né, da religião, da fé das pessoas, da devoção das pessoas para cometer crimes. Então, quando você tem um médium, né, uma figura de autoridade dentro do espiritismo, como Divaldo, usando a sua voz, a sua influência para defender um ato terrorista, isso é muito grave, isso é muito sério, isso é muito preocupante, porque, de fato, é mais um momento no qual pastores brasileiros, líderes religiosos, nesse caso Divaldo, estão usando da sua influência sobre os fiéis, sobre os devotos, sobre os seguidores de uma religião, para impactar no sentido político e que é muito prejudicial. É claro que, como eu falei, houve um repúdio também. Muitos espíritas que vieram comentar que o Divaldo já perdeu o caminho dele, já perdeu o rumo dele há muito tempo, ele não representa o espiritismo, mas é isso. Quando você tem uma voz influente que diz isso e não há uma contraposição, não há outros líderes, outras figuras de autoridade que possam contestar e dizer o seguinte: não, isso aqui não representa aquilo que eu penso, não representa aquilo que a doutrina pensa, é muito complicado, porque isso vai dando a impressão que as vertentes religiosas estão encampando. O bolsonarismo, por exemplo, que é o caso dos evangélicos. A impressão que passa, embora haja evangélicos de esquerda, embora haja correntes evangélicas que resistem ao Bolsonaro, resistiram ao bolsonarismo, existe uma grande adesão a esse discurso golpista, a esse discurso autoritário, a esse discurso militarista, inclusive, o que é uma contradição enorme com o cristianismo. Já falei muito sobre isso, né? Eu fico imaginando Jesus, né, que era uma figura simples, humilde, que andava com os miseráveis, andava com os pobres, andava com os leprosos, andava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, andava com os excluídos. Eu fico imaginando esse Jesus hoje olhando, né, o discurso oficial de muitos pastores ou líderes religiosos, o que ele não pensaria? Quão distante não está a prática dessas pessoas hoje da mensagem original, e é brutal isso, sinceramente, assim, para mim é incompreensível que qualquer pessoa que tenha lido a Bíblia ou lido os Evangelhos em algum momento consiga se identificar com esse tipo de discurso, que é um discurso excludente e perigoso e maléfico, é um discurso maléfico. A questão, na minha opinião, pelo menos, aqui falo bem particularmente sobre mim, né? Embora seja ateu, eu não acho que o problema seja particularmente a religião. Eu acho que é o uso que se faz dela por muitas pessoas mal intencionadas, inescrupulosas muitas vezes, que adotam um discurso que é conveniente para si, por qualquer tipo de benefício que possa ter, e que contradiz muitas vezes os pilares daquilo que ele acredita, ou daquilo que ele diz acreditar. Porque, em essência,
boa parte das religiões, pelo menos, elas pregam um mundo mais harmônico. Elas pregam um mundo melhor, nem sempre apenas para os seus fiéis, mas para todas as pessoas. Eu quero saber o que você pensa sobre essa fala do Divaldo no começo, esse vídeo aqui que eu compartilhei com vocês, porque basicamente tem aqui uma figura de relevância no espiritismo brasileiro falando sobre isso e defendendo um ato golpista, um ato terrorista no Brasil. O que você pensa sobre isso? E como você entende também o papel ou a distinção entre religiosos e religião? Se a gente pode atribuir as falhas dos religiosos ou dos fiéis à própria religião ou não? Se a gente pode separar as coisas? Eu entendo que a gente pode separar, mas talvez nem sempre. Algumas religiões já nascem perversas. Mas como que você entende isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e aproveite para se inscrever no Clube do Livro Filosófico. Todos os meses a gente se encontra 2 vezes por mês para debater obras de pensadores ou de escritores que abordaram filosofia em seus textos. Nesse mês de fevereiro a gente está lendo Senhor das Moscas, do William Golding. Espero você por lá, link aqui na descrição. Um abração e até mais. Tchau!